Muito bem-vindos, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja muito bem, esteja na paz de Deus, esteja tranquilo, esteja com saúde, esteja com a família, esteja curtindo, esteja em paz, né? E sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Ateliê Safira, a segunda live do ano de 2022. Nós ficamos aí bastante tempo sem fazer conteúdo, sem fazer live para vocês, mas a gente voltou aí na ativa com tudo agora, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui no vídeo pra gente, que dá maior força, e compartilha nas suas redes sociais, compartilha com a família, porque vai ser uma live bem gostosa. Vai ser rápido, mas um tema extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre a fibra do papelão cinza na cartonagem. Até vou abrir um espacinho para encadernação também, mas o nosso foco aqui é a cartonagem. Esse é um tema que levanta muitas dúvidas, então se você tem qualquer dúvida a respeito da fibra do papelão, fica com a gente que hoje eu vou tirar a sua dúvida, tá bom? Um agradecimento especial ao Ronaldo, que está aqui na parte técnica, cuidando de toda a parte da transmissão, tudo aquilo que não dá para eu dar conta, né? Então, o Ronaldo, que é o nosso diretor, produtor, marido, pai do meu filho, enfim, tá aqui com a gente dando todo o apoio. Renan tá quietinho lá no quarto. Estamos na nossa casa, então sintam-se à vontade. Minha mãe, Dona Safira, tá ali atrás das câmeras. Ela não gosta de aparecer, mas ela tá ali fazendo os artesanatos dela também. Então a gente tá em casa. Se vocês ouvirem algum ruído, algum barulho, um cachorro latindo, um gato miando, enfim, um vizinho berrando, faz parte, tá? A gente tá... Sintam-se em casa, ok? Ao vivo, essas coisas acontecem. Quem for chegando, já vai deixando aí nos comentários qual é a sua maior dúvida a respeito da fibra do papelão, porque eu já vou começar, tá? Não vou enrolar muito não, pra gente já começar a falar sobre a fibra do papelão, um assunto extremamente importante. É muito importante que vocês estejam por dentro desse assunto, tá? Seguinte, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha básica, bem simples, apenas alguns slides, acho que tem uns 6 slides só. Vai ser uma apresentação bem curta, mas o suficiente para você entrar em contato com esse assunto, com esse conhecimento, tá bom? A fibra do papelão é extremamente importante para quem quer dar qualidade às suas peças em cartonagem, na encadernação também, mas hoje, como eu falei, a gente vai focar especificadamente em cartonagem, tudo bem? Antes da gente começar, eu quero só falar um pouquinho para quem está chegando que não nos conhece, né? Eu sou Vanessa Lacerda, do Ateliê Safira. Muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada pela sua presença. A gente trabalha na área de cartonagem e encadernação, isso desde 2013, a gente começou aí nesse segmento da cartonagem e da encadernação. Inicialmente fazendo produtos, né, encomendas, e foi algo que eu abracei, assim, o meu coração abraçou, porque deu super certo. Logo de cara a gente já conseguiu bastante encomenda. E aí surgiu a oportunidade e a ideia de começar a ensinar aquilo que a gente sabia, aquilo que a gente foi aprendendo também para que mais pessoas tivessem acesso a isso, né? Então, em 2015, o Ateliê Safira passou a ministrar cursos online de cartonagem e encadernação. E desde lá a gente não parou mais. Nós temos diversos cursos na área de cartonagem e encadernação. Temos também um curso específico de reforma de bíblias, onde eu abordo vários temas de restauração, um mercado que é bastante escasso de profissionais capacitados para trabalhar, e dentro do curso de reforma de bíblia você consegue receber toda a capacitação que você precisa para trabalhar com reforma de bíblia. Temos os cursos de cartonagem também, é óbvio, não poderia faltar. E, aliás, nós estamos com uma promoção super bacana que só vai rolar até o dia 19 de março, se fosse você. Eu aproveitava que nós juntamos todos os cursos de cartonagem do Ateliê Safira num combo muito especial, por um valor super bacana, tá bom? Ao longo da live eu vou falando de pouquinho em pouquinho para não atrapalhar o assunto, para vocês irem tirando suas dúvidas, tá bom? E temos também cursos na área de encadernação. Então, eu convido vocês a conhecer o nosso site, ateliesafira.com.br. Lá você vai ter a descrição dos cursos e entrar em contato com a gente também no meu WhatsApp. Depois vai ficar aí no chat o WhatsApp, aqui na descrição do vídeo também. E aí eu passo todos os detalhes, certo? Então, se você está chegando agora, já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, que tem muito tema interessantíssimo
e importantíssimo para você que trabalha com cartonagem com encadernação aí nos próximos dias, tá bom? Então não deixa de se inscrever e não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar também, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Mas o que é o papelão cinza final? Eu parto do pressuposto que quem está me acompanhando aí agora já tem aí uma certa caminhada na cartonagem, já saiba o que é papelão cinza, mas sempre acontece de ter alguém que está entrando agora, que está passando por aí, entrou e começa, né, ingressando nesse mundo agora, mas o que é papelão cinza? Que raios é isso, né? Então eu vou dar uma leve pincelada para vocês sobre o que é esse material, que é a base do nosso trabalho na cartonagem. O papelão cinza, ele é o esqueleto, vamos dizer assim, é a estrutura do nosso trabalho, né? É aquilo que sustenta o nosso trabalho. Então ele é extremamente importante, por isso o assunto de hoje é tão relevante, ok? Vamos lá. Papelão cinza é esse material, eu peguei só um pedacinho dele aqui para mostrar para vocês, é esse material aqui, ok? O papelão cinza, ele é um material feito de aparas recicláveis, é um material reciclado, então é feita uma massa com diversos materiais, aquilo tudo é trabalhado, e para a produção desse material rígido, ele é diferente do papelão ondulado, daquele papelão de caixa, daquele papelão de supermercado, ele tem uma firmeza, ele tem rigidez, ele foi feito para isso, para ele ser rígido, para ele ser firme, por isso que ele é tão utilizado na cartonagem. E o bacana é que ao mesmo tempo que ele é rígido, ele também é extremamente versátil, você pode cortar, você corta, você monta do jeito que você quiser, e isso, na minha opinião, é a grande vantagem da cartonagem. Diferente, por exemplo, do MDF, né, quando a gente trabalha com o MDF pronto, que a gente tem que comprar as peças prontas e trabalhar em cima de uma peça que já é pronta, não desmerecendo, claro, porque existem trabalhos lindos de MDF, eu sou super fã. Mas o bacana da cartonagem em relação ao MDF é que você cria sua peça do zero, do jeito que você quiser. Isso se você dominar alguns assuntos, como aquele que eu falei na live anterior sobre as estruturas de caixa em cartonagem, e o que eu vou falar hoje, né, que é a fibra do papelão cinza, tá? Primeira dúvida, Vanessa, papelão cinza é a mesma coisa que papelão Paraná ou papel Paraná? Não, não é a mesma coisa. O papelão Paraná, ele tem uma coloração mais clara, porque o papelão Paraná, ele é feito de fibras vegetais, tá? Normalmente, ele é utilizado, a matéria-prima dele é a madeira de pinos, aquela madeira clarinha, por isso que ele tem aquela coloração clarinha. Mas qual que é a desvantagem do papelão Paraná em relação ao papelão cinza? Porque o papelão Paraná, ele é bom, dá para trabalhar com ele também. Eu comecei com o papelão Paraná, mas depois que eu conheci o papelão cinza, eu não fui mais atrás do Paraná. Porque o Paraná, ele não tem tanta rigidez, ele é um pouco menos rígido. Para peças pequenas, né, para encadernações, vamos dizer assim, pequenas, dá para fazer. Ele é até mais fácil de cortar, um pouco mais maleável, mas ele esfarela um pouco. Enfim, a rigidez dele não é tão... né, uma peça que precisa de mais estrutura, de mais firmeza e até de mais durabilidade, já não é tão indicado. Aí a gente indica trabalhar com o papelão cinza, ok? Aqui na tela eu vou mostrar para vocês, eu deixei aqui para vocês, eu separei dois links que eu vou colocar depois na descrição desse vídeo e vou colocar também lá no nosso grupo do WhatsApp temporário, um grupo temporário para passar todas essas informações para vocês aprofundarem um pouquinho mais no que a gente vai falar aqui, porque aqui o tempo é curto, então a gente acaba falando um pouco mais superficialmente, mas eu dou todas as condições para que vocês possam aprofundar melhor, tá bom? Bom, o papelão cinza, muita gente conhece ele pelo nome papelão roller, né? Só que isso é um equívoco, porque roller é uma derivação, digamos assim, que é uma maneira que acabou se utilizando para pronunciar a palavra, mas na verdade ela vem da palavra Horley. E Horley é uma marca, é a marca do papelão cinza. É a empresa que produz, uma das empresas, né, uma das principais empresas no Brasil, que produz esse papelão, que é o papelão cinza. Então o nome correto da marca é Horley. O nome do material é papelão cinza, ok?
Então, habitualmente, as pessoas acabaram chamando, né, que ficou tão famosa a marca, o pessoal começou a chamar de papelão roller, para passar um roller para cá, enfim. E eu deixei aqui nesse slide para vocês o link da loja Roller Formatos, para vocês conhecerem lá, vocês vão encontrar todos os formatos de papel, todos não, mas a maior parte dos formatos de papelão cinza para você estar adquirindo. Então, se você tem dificuldade de encontrar aí na sua região, existe a possibilidade de você comprar online em lojas especializadas como a Roller Formatos. E lá você tem o papelão no A5, você tem o papelão no A4, você tem tamanhos diferenciados, especiais. Quando eu comecei a trabalhar, eu comprava bastante no tamanho A3. Então, eu comprava fardos assim de tamanho A3, porque vinha pelos correios, né? E eu fazia mais peças pequenas. Hoje, como eu tenho uma produção um pouco maior e faço peças um pouco maiores, eu compro o fardo, que é o tamanho maior, né? Mas aí você tem que atender às suas necessidades. Se você faz encadernação, por exemplo, você pode comprar o papelão no tamanho A5, certinho. Esse é o site da Horley, tá? Que eu falei pra vocês. Essa é a marca do papelão que produz, né? Uma das empresas que produz o papelão cinza. E nesse link você encontra diversos formatos. Você pode estar fazendo. Tem vários tipos, tem várias especificações, tem o papelão colorido, tem aquele que já é encapado com um papelzinho branco em cima, pro tecido não ficar escurecido por conta da cor do papelão. Então, depois vocês explorem direitinho aqui, que vai ser bem bacana, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui também o link. Pronto, voltei. Do blog da Horley, que é bem bacana, onde tem tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje sobre papelão cinza. Lá tem um resumo bem bacana, bem legal, uma matéria que eles criaram há algum tempo já, que está aqui no blog deles, e vale muito a pena você dar uma estudada, dar uma olhada, eles explicam com bastante detalhe também aquilo que a gente vai falar aqui, ok? Então o link vai estar aí, a gente vai colocar na descrição para vocês depois também, certo? Muito bem, vamos lá. Vamos partir por que importa, então. Porque é mais importante, que é o tema, né, dessa aula. O que é a fibra do papelão cinza? Vamos lá. O papelão cinza, como todo material, ou como a maior parte, né, dos materiais feitos nesse segmento, papelão, papel, ele tem um processo de produção que é o seguinte: o material, ele é feita aquela massa, né, com materiais reciclados, tudo aquilo é preparado para poder produzir essa camada do papelão, né? Fica essa massa fininha para poder fazer essa camada rígida do papelão. Aquilo segue uma esteira de produção, uma esteira que corre numa certa velocidade. Aí o que acontece? Todo material que provém do papel, da celulose, enfim, ele tem fibra, né? Que são pequenos filamentos que compõem aquele material. E por conta dele correr nessa esteira a uma velocidade relativamente alta, essas fibras nessa massa que ainda é fluida, não é aquela coisa rígida, não está seca, ela está em preparação, as fibras do papelão, né, no caso, eles acabam se posicionando mais ou menos na mesma direção em que a esteira corre, né, por conta desse movimento. E aí, o que acontece? Ao longo da produção, todo o material vai ficando com as fibras mais ou menos dispostas no mesmo sentido, ok? Então, o que acontece? Eu exemplifiquei aqui para vocês, eu fiz uma pequena simulação, algo que eu já fiz numa aula para as nossas alunas. A fibra do papelão é algo que eu sempre abordo nos meus cursos, porque é extremamente importante. Então, se não todos, a maioria dos cursos que a gente tem aqui, a gente explica isso porque é algo que realmente faz a diferença no seu acabamento final. Isso aqui é um pedaço de papel vergê que eu cortei, uma sobra de papel vergê, e atrás dele eu colei, sabe esses palitinhos aqui? Que são aqueles palitinhos da gente fazer sanduíche? Palitinhos de madeira, que nem palitinho de dente, só que esse aqui é de fazer sanduíche. Eu passei cola nesse papel e colei vários deles ao longo desse papel. Todos eles no mesmo sentido. Não sei se vai dar para ver o detalhe da câmera, mas todos eles estão coladinhos assim, um do lado do outro. Desse jeitinho. Pá, 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 pá.
um do lado do outro, certo? Vamos imaginar, vamos usar a nossa imaginação agora e pensar que a fibra do papelão são esses palitinhos. Então imagina que isso aqui é uma fibra do papelão e isso aqui é o papelão. Ela está disposta aqui nesse sentido. Ela está colada nesse sentido. Por quê? A esteira correu desse jeito aqui e as fibras acabaram se posicionando nessa mesma posição. Aí quando o papelão secou, ficou rígido, ele ficou assim, certo? Por que eu fiz essa demonstração? Ah, Vanessa, isso não é papelão, isso é madeira, mas ok, é só para você entender o funcionamento da fibra do material, tá? Então ela tá coladinha aqui. Como que funciona agora? Se eu pegar esse material aqui e virar ele nesse lado, ele vai curvar com bastante facilidade, tá vendo? Por que ele vai fazer isso? Deixa eu aumentar aqui na câmera, para vocês verem o maior detalhe. Aí sim, né? Então, ele tá aqui assim. Se eu curvar ele nesse sentido aqui, ele vai curvar com facilidade, porque os palitinhos, ó, eles estão todos colados aqui, nesse sentido, certo? Eu passei cola e colei todos eles assim, nesse sentido. Porém, se eu fizer o contrário, se eu virar esse papel desse lado e tentar curvar ele agora, o que acontece? Ele fica duro, ele fica rígido, eu não consigo virar, né? Eu até consigo, se fizer uma força, eu vou conseguir, mas olha o que vai acontecer? Ele vai quebrar a fibra, no caso, os palitinhos, que são a fibra na representação que eu fiz aqui para vocês, certo? Então, percebam que é muito mais fácil a gente curvar ele desse jeito aqui do que curvar ele desse jeito aqui, certo? E por que é importante eu saber disso? Já volto já aqui na nossa esquematização, tá? Por que é importante eu saber da fibra do papelão? Porque tendo conhecimento, esse conhecimento técnico, que não é difícil, gente, eu vejo bastante gente com muita dificuldade nisso, mas se você acompanhar o meu raciocínio aqui até o final da live, você nunca mais vai errar nesse assunto, tá? Quando você aplica a fibra do papelão na sua peça de maneira correta, você tem peças mais estruturadas, você tem mais resistência a empenamento, porque o papelão cinza, ele é sensível, ele é muito sensível. Então, qualquer excesso de umidade, de calor ou até de frio, o papelão ele tende a dar uma empenada, né? Ele reage à temperatura, então ele pode dar uma empenada. Se você não souber trabalhar a fibra corretamente, esse empenamento, que é natural do papelão, ele vai acabar ficando mais evidente, vai deixar a sua peça deformada, mal ajeitada, sem caimento, entendeu? Então, por isso que é importante. Vai ter mais durabilidade, vai ter uma estética melhor. Então, tudo isso faz parte é um conjunto, né? Que a gente precisa saber, que a gente precisa dominar para entregar para o cliente uma peça de qualidade, uma peça que ele bata o olho e ele não encontra defeitos. Então, o acabamento na cartonagem, ele não se resume a você saber fazer o cantinho perfeito, a revestir sem mancha de cola, isso é importante também. Mas é importante você saber outros fundamentos básicos daquilo que é a estrutura da sua peça, que é o papelão. Falamos das estruturas das caixas na live anterior, e agora você já vai ficar por dentro da fibra também, tá? Bom, agora voltando aqui para identificar junto com vocês a fibra do papelão, eu já volto no slide, tá? Eu fiz a simulação aqui para vocês e já deu para entender o porquê que ele curva melhor desse lado do que desse lado, certo? Se eu fizer isso com força, o que vai acontecer? O que aconteceu aqui, ele vai quebrar a fibra, ele até dobra, mas ele vai quebrar, certo? Só que aqui é uma representação macro, vamos dizer. A fibra do papelão, ela não tem o tamanho desse palito, ela não é grande desse jeito, nem rígida desse jeito. Ela é muito menor, né? Ela é minúscula, quase imperceptível. Mas o funcionamento é o mesmo. Se eu pegar esse mesmo pedaço de papelão que eu mostrei para vocês e eu tentar curvar ele nesse sentido, exatamente essa é a técnica para você identificar a fibra do papelão. Se eu tentar curvar ele nesse sentido, depois eu viro, ó, tentei desse jeito, viro, vou tentar do outro lado. Ele tem uma outra resistência. Aqui ele é mais maleável, percebam que ele faz uma curvatura maior,
E aqui, ele é menos maleável, a curvatura dele é menor. Isso independente da gramatura, tá, gente? Esqueci de falar isso também. O papelão cinza, ele se apresenta em diversas gramaturas. Essa daqui é a 1.9, mas isso acontece, essa questão da fibra acontece em todas as gramaturas. Até no papel sulfite, se você aplicar isso aqui, você vai identificar que um lado ele curva menos e no outro ele curva mais, tá? Ok, o que isso significa? Se eu observar o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que é aquela simulação, e esse papelão cinza aqui, você vai ver que se eu virei ele aqui desse lado e ele curvou com mais facilidade, significa que é a mesma coisa que eu tivesse pego isso daqui e curvado desse lado, que é com mais facilidade, certo? Significa que a fibra deste papelão está exatamente na posição da fibra, que são os palitinhos, né, desse material aqui, ou seja, ela tá assim, ó. Eu curvo ele melhor assim do que assim, ok? Isso significa que a fibra, vamos supor que essa aqui é a fibra, está nesse sentido aqui. Ele tá de compridinho, por isso eu consigo curvar ele melhor, porque aqui ele tá um do lado do outro. Uma fibrazinha, vamos dizer assim, do lado da outra. Eu não estou tentando quebrar a fibra desse jeito. Percebam que ele até curva, mas ele curva com mais dificuldade. E aqui ele dobra melhor, porque as fibras vão fazendo isso aqui, ó. Tá? É uma questão de tato. Você tem que pegar o material na sua mão e você tem que procurar sentir. Pega de um lado, vira ele de outro, tenta testar o sentido. Não é difícil de conseguir. É mais difícil numa folha de papel, que é mais fininha, do que no papelão. No papelão é fácil de identificar, tá? Aí eu vou dizer pra vocês. Aqui eu compro fardos de papelão. É uma folha bem grandona de papelão, né? O que eu costumo fazer? Eu pego a minha folha de papelão, a minha placa, tem lá o fardo. A cada folha que eu vou pegando para trabalhar, antes de eu começar a cortá-la, eu pego um lápis e risco ela todinha. Risco ela todinha no sentido da fibra. Então, primeiro eu pego ela bem grandona, a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, só que com a folha grandona. Curvo ela de um lado e curvo ela do outro. Aí eu identifico de que lado tá a fibra, no caso aqui tá assim, né? E aí eu faço diversos riscos com lápis mesmo. Pode ver que esses daqui... Não, esse aqui nem tá aparecendo. Mas naquelas peças que a gente fez semana passada, tem umas que tem os risquinhos. Aqui, ó. Tá vendo? Esse risquinho de lápis aqui, não sei se vocês vão perceber. Ele tá indicando o sentido da fibra. Porque na hora que eu vou desenhar no papelão para poder cortar, eu já desenho com a fibra na posição correta. E qual é a posição correta da fibra no papelão na peça? Calma, a gente já vai chegar lá. Vamos por etapa. Aqui no slide eu fiz uma demonstração bem simplesinha. Esse desenho que tá parecendo a carinha de um palhacinho é, na verdade, uma representação gráfica de como identificar a fibra, né? Então, vocês percebam que aqui a gente tem a fibra de ladinho, né, na lateral, então ela curva com mais do lado A, né, com menos ênfase, ela curva menos. E do lado B, cada um desses pontinhos é uma fibra, uma do lado da outra, né, mostrada pela ponta, assim. Então ela curva com mais facilidade. Eu fiz essa representação só para ficar um pouco mais claro para vocês entenderem. Depois eu vou passar esse material lá no nosso grupo temporário, então vão lá, assistam. Aliás, vão lá, participem do grupo para eu poder passar esse material para vocês consultarem, ok? Aí vem a parte importante. Como que eu vou posicionar a fibra, ou como que eu vou cortar a minha peça de forma que a fibra fique posicionada do lado da forma correta. Até aqui ficou claro? Todo mundo entendeu como identificar a fibra do papelão? Se for necessário, eu enfatizo mais uma coisa. Vão colocando as perguntas pra gente ir respondendo, tá bom? Mas vamos lá. Também fiz um esquema básico, mas eu trouxe algumas caixas aqui para mostrar para vocês na prática, tá? Como que funciona o posicionamento da fibra. Eu mostrei na live da semana passada, no sábado, que todas as estruturas de cartonagem, de caixas, né, em cartonagem, elas provêm de 3 estruturas básicas, que é a caixa com tampa sobreposta, também conhecida como caixa de sapato, que é essa daqui, certo? Nós falamos sobre
sobre esse tema na live passada. A caixa com tampa nivelada, que é essa caixa aqui que não faz diferenciação de tamanho, né, da tampa e da caixa. E da caixa livre, que é talvez uma das mais conhecidas, principalmente de quem está começando na cartonagem, é a mais ensinada, vamos dizer assim. A gente aplica ela em várias, né, que é essa caixa aqui, que tem a tampa semelhante a um livro, né. Então, são essas 3 estruturas. Em todas elas, a gente vai aplicar a mesma regra do posicionamento da fibra. Qual que é a regra? É muito simples. A fibra do papelão, ela tem que estar... A regra é a seguinte, gravem isso. A fibra do papelão deve estar paralela à boca da caixa. O que seria a boca da caixa? É a abertura da caixa, por onde né, o conteúdo da caixa entra, certo? Então, como assim paralela à boca da caixa? Então, se a boca da caixa está aqui, significa que essa pecinha, que lembra que a gente falou sobre a estrutura na semana passada, sobre a estrutura do papelão, da construção da caixa, a gente tem um fundo, e aí a gente tem uma caixa quadrada, ou retangular, óbvio, aí a gente tem 4 laterais. Como que funciona a fibra aqui nesse sentido? A fibra não, a construção da caixa. A gente cola uma lateral, cola a outra, depois cola essa, depois cola essa. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas a estrutura básica é essa daqui, certo? Deixa eu aumentar a tela. Então, como que a gente tem a boca da caixa aqui, certo? Essas pecinhas que compõem a lateral da minha caixa, ela tem que estar posicionada desse jeito aqui, ó, certo? Por quê? Se eu tenho a fibra do papelão nesse sentido, significa que esse papelão, essa pecinha de papelão, vamos pensar só nela, isoladamente, ela é mais resistente desse lado aqui. Se eu tentar curvar ela assim, ela não vai curvar, certo? É a mesma coisa que eu pegar aquele papelão que a gente testou, que ele é mais rígido de um lado do que do outro, ele é mais mole aqui e mais rígido aqui. Então, ele tem que ficar assim, no lado mais rígido, certo? Por que que eu tenho que fazer isso? Para evitar que a minha caixa fique desse jeito, ó, eu vou forçar para vocês entenderem. Ela vai adquirir esse formato com o tempo. À medida que ela for pegando umidade, pegando calor, com a própria umidade da cola, quando a gente passa a cola no material para colocar o revestimento, a cola tem umidade, e ela vai fazer o papelão se retrair, ele vai certamente empenar. Independente da qualidade do papelão, isso acontece com todos. Claro que quando a qualidade não é tão boa, esse empenamento acaba sendo mais... fica mais evidente, né? Então, por isso que a gente tem que procurar materiais de qualidade. Mas é isso que acontece. Quando você vê por aí uma caixa meio... um quadrado não muito quadrado, pode ter certeza que a pessoa não observou na hora de cortar, ou comprou um kit de alguém que não observou na hora de cortar as peças, a fibra do papelão, tá? Então, basicamente, a regra é essa. Fibra sempre paralela à boca da caixa. Então, aqui, fibra nesse sentido, nessa outra lateral nesse sentido, e assim por diante nas 4 laterais, certo? Existem outros formatos de caixa, nós já vamos chegar lá, mas primeiro, certifique-se de que você entendeu bem essa parte, tá? Mas, Vanessa, e o fundo da caixa? Que sentido que tem que ter a fibra no fundo da caixa? Bom, se a caixa é quadradinha, que nem essa daqui, esse fundo aqui tem 10 por 10. Não vai fazer diferença o lado que a fibra tá. Tanto é que aqui dentro você vai ver que tá riscadinho, ó. Porque a fibra desse daqui tá nesse sentido. Não vai fazer diferença nessa peça em específico, ok? Se a caixa é retangular, aí Vanessa, eu tenho um pouco de toque nesse sentido. Então, eu prefiro, vamos supor que a caixa que fosse retangular. Eu prefiro que a fibra fique no sentido da lateral maior, certo? Então, se ela fosse aqui, faz de conta que essa caixa tem esse tamanho aqui. Isso aqui é uma caixa só. Então, o fundo dessa caixa ficaria com a fibra nesse sentido, no sentido maior. A fibra ficaria assim, deitadinha, ok? Para a tampa, alguma dúvida até aí, gente? Qualquer coisa vocês vão me falando, tá?
Para a tampa, a mesma coisa, segue os mesmos princípios. Então, tem a fibra da tampa, do fundo, que se for quadradinho, você mantém ele assim mesmo. E se for retangular, Vanessa, e aí uma frescurinha, podia dizer assim. Frescura não, porque eu acho que influencia. Eu faço porque eu acho que influencia, mas eu já vi pessoas falando que não. Mas enfim. Aí eu coloco ela sempre no lado, com a fibra no lado do sentido maior, ok? A lateral da tampa da caixa é a mesma coisa, ela segue o mesmo princípio, tá bom? Porque se você for estruturalmente falando, se você for olhar as duas, elas são a mesma coisa. Se elas tivessem a mesma altura, eu não saberia dizer quem é a tampa e quem é a caixa, só na hora de colocar uma dentro da outra, certo? A caixa com tampa nivelada, que é aquela caixa que eu mostrei para vocês na aula, na live anterior, também segue a mesma estrutura. A gente tem a base, né, que é a caixa principal, e dentro dela, eu não vou entrar em detalhes, porque a gente falou disso na semana passada, mas aí você retorna lá se for necessário, tá? Mas dentro dela tem essas pecinhas que vão servir de sustentação para a tampa, certo? Que aqui não tá colado, mas aí no caso, na caixa mesmo, a gente cola ela do jeito que você reveste, tudo direitinho, certo? A mesma coisa, eu vou pegar essas pecinhas que vão aqui dentro para fazer sustentação da tampa e vou fixar elas nesse sentido, com a fibra no sentido reto, ou seja, paralela à boca da caixa, sempre obedecendo o mesmo princípio. E na caixa livro, a base, a mesma coisa, mesmo princípio. E a tampa da caixa livro, que é composta pela tampa, pela lombada e pela tampa de baixo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a fibra, vai cortar o papelão com a fibra posicionada nesse sentido aqui, ó. Tá? Com a fibra posicionada sempre nesse sentido aqui. Deixa eu pegar aqui. Lembra daquela simulação que eu fiz para vocês com os palitinhos? Então, fibra nesse sentido. Vou colocar aqui, ó. Desse jeito. Certo? Mas por que que na tampa dessa caixa tem que ser assim diferente, Vanessa? Porque a caixa livre, ela vai funcionar como um livro de verdade. Você vai ficar abrindo e fechando ela sempre nesse sentido, certo? Esse movimento, por mais sutil que seja, da abertura desse livro, vamos dizer assim, né, da tampa dessa caixa, de certa forma você está flexionando um pouco a tampa, né? A gente acaba fazendo minimamente, mas acaba fazendo uma forcinha. Se eu deixar a fibra ao contrário, a fibra nesse sentido aqui, ó, que não seja paralelo à lombada da minha caixa, com o tempo ela vai acabar empenando, vai acabar quebrando a fibra. E aí, se eu deixar ela dessa forma, como eu expliquei para vocês, com a fibra assim, que é a maneira errada de se fazer, ó, a tampa tá aqui. Se ela ficar com a fibra nesse sentido, ela vai ter um empenamento maior desse jeito. Aí, sabe, eu vou até dar uma forçadinha aqui para vocês verem, ó. Sabe quando você pega uma caixa, você faz uma caixa livre, quando você termina ela tá assim? Já aconteceu isso com vocês? Com a beiradinha levantada? Deixa eu ajustar que não tá colado aqui, né? Com a beiradinha levantada? Eu já vi muitas caixas assim. Aqui tá assim porque eu forcei, eu entortei o papelão. Mas isso acontece porque a pessoa não respeitou a fibra. Às vezes ela faz, reveste, ela pode ter colocado embaixo de um peso para secar, passou uma quantidade normal de cola, não encheu de cola, não submeteu o papelão à umidade, mas mesmo assim ele empenou. Por quê? Porque não respeitou a fibra, tá bom? E é assim que funciona. Aí uma pessoa me perguntou essa semana como que funciona o posicionamento da fibra num gaveteiro, por exemplo. Eu falei para vocês que todas as caixas derivam de 3 estruturas básicas, que são aquela que eu mostrei para vocês. E que o gaveteiro não é diferente. O gaveteiro, se você for pensar, ele nada mais é do que uma caixa dentro da outra caixa. Só que a caixa ela entra numa posição diferente. Ela entra assim. Certo? Não acredita em mim ainda? Eu vou provar. Bom, isso daqui é um gaveteiro.
Esse gaveteiro, ele já tá bem velhinho, já desgastou aqui, ele é um revestimento de papel. Eu fiz esse gaveteiro numa aula com a Elisandra Sobral, já tem muitos anos. Uma aula presencial que eu fui lá fazer com ela. E assim, para provar para vocês como é uma caixa dentro da tua caixa. Se você olhar isoladamente só essa peça, o que você tem? Uma caixa com a mesma estrutura dessa daqui, só que com dimensões diferentes, certo? E esse gaveteiro? Se você prestar atenção, o que você tem aqui? Uma caixa também, com a mesma estrutura desta daqui, porém com dimensões diferentes, certo? Se você imaginar que isso aqui é uma caixa, se você colocar uma tampa aqui em cima, uma tampa de encaixe aqui em cima, isso aqui vai ser uma caixa, não é um gaveteiro, certo? Portanto, o posicionamento da fibra, tanto no gaveteiro quanto na gaveta, é a mesma coisa, segue o mesmo princípio. Fibra do papelão, sempre nesse sentido aqui, ó. Ou seja, esse lado de cá não pode ser o lado mais flexível, tem que ser o lado mais rígido, porque senão seu gaveteiro vai ficar assim, ó. Certo? Muito comum disso acontecer, de eu ver as fotos na internet por aí de caixas com essa curvatura, certo? Aqui ele curvou, mas tá vendo que ele volta? E é uma caixa antiga já, hein? Acho que já tem uns 5, 6 anos já. Então é uma caixa antiga, que ficou aqui exposta, enfim. Mas mesmo assim, ele continua mantendo a mesma estrutura, certo? Então, tanto no gaveteiro quanto na gaveta, a fibra do papelão vai estar sempre neste sentido, certo? Porque um gaveteiro nada mais é do que uma caixa dentro da outra caixa. Simples assim. Isso não varia muito em outras estruturas de caixa. Por exemplo, essa daqui é uma caixa sextavada. Eu mostrei para vocês que ela não deixa de ser na semana passada, que ela não deixa de ser uma variação de uma caixa com tampa sobreposta. Porém, a tampa não tem as laterais. Eu não fiz as laterais na tampa. Eu fiz ela reta assim, fiz um acabamento aqui dentro, para ela poder ficar fixa aqui dentro, né? Certo? Mas é a mesma coisa, ó. Se eu observar ela aqui por dentro, a estrutura é a mesma, só que ao invés de 4 lados, ela tem 6 lados. A fibra do papelão desse material, dessas laterais, tem que estar nesse sentido aqui também, ó. Paralelo à boca da caixa. Essa fibra aqui, paralela à boca da caixa. A tampa, nesse caso aqui, como ela vai virar de todos os lados, não tem nada prendendo ela, e ela é simétrica, né? Então não faz tanta diferença de que lado você vai estar virando ela. De que lado a fibra vai estar posicionada. O importante é que aqui ela esteja na caixa, né? Ela esteja com a estrutura da fibra no sentido certo, para que ela não fique encurvada assim, ok? Essa é outra estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui é uma réplica de um cesto de feira, daquelas cestinhas, daquelas caixotinhas de feira, né? No caso da caixa alta, tipo cenário, devo seguir? Então, a caixa tipo cenário é aquela caixa que abre assim nesse sentido. Você sempre tem que pensar qual é o lado mais frágil da peça. A caixa tipo cenário, é que eu não vou ter ela aqui para mostrar para vocês, mas ela basicamente ela tem essa estrutura aqui, né? Ela vem aqui, aí tem um fundo, depois ela tem uma tampa que levanta aqui, e aí ela abre, certo? Sempre procura deixar a parte que fica exposta à abertura com a fibra paralela. Eu vou precisar fazer um esquema desenhado para poder explicar, porque essa caixa, ela tem, na realidade, ela vai ficar com 2 áreas abertas, né? Ela vai ficar com a área de cima e uma das laterais, com a área de cima e a área daqui de baixo aberta. Então, você tem que procurar deixar na forma onde ela fique mais frágil, onde a pessoa segura mais, onde vai ter mais flexibilidade. Você tem que sentir, abrir e fechar a caixa várias vezes, né? Imaginar isso, para você sentir qual vai ser o lado mais frágil da caixa, dessa estrutura. Para que essa caixa, ao longo do tempo, ela não vá se deformando, ok? Respondendo essa pergunta, depois eu vou fazer um esquema, hoje talvez não, mas até a semana que vem, até o fim da semana,
eu vou mostrando para vocês direitinho como que funciona dentro de uma estrutura como essa, da caixa surpresa, ok? Mas é assim, sempre procura raciocinar. Qual é o lado mais frágil? Qual é o lado que tende a empenar mais? No caso do meu gaveteiro, qual é o lado que tende a empenar mais? É esse lado aqui. Então, é esse lado que tem que ser mais rígido, certo? Aqui nessa lateralzinha menor, a mesma coisa, fibras nesse sentido aqui, para que essa lateral não encurve tanto, ok? Não sei se eu respondi ela, mas depois eu esclareço melhor lá dentro do grupo, tá bom? Então, essa daqui é um caixotinho, uma simulação, né, de um caixotinho de feira, feita em cartonagem também, com revestimento em tecido. Eu ensinei a fazer essa peça em uma participação nossa na televisão. Se vocês procurarem aqui no meu canal no YouTube, vocês vão encontrar, depois eu deixo o link para vocês também, que ela é bem bacana de fazer. Mas aqui eu também preciso respeitar a fibra. Olhando ela aqui, qual que é a parte mais frágil dessa peça? São essas essas quatro, né? São 4 tirinhas das laterais aqui, das laterais. Se eu deixar a fibra dessas peças, que tem um papelão aqui, depois tem um duplex, né? Mas não, na realidade eu fiz com 2 papelão, um dentro e um fora. Se eu pegar essa estrutura aqui e deixar a fibra nesse sentido, aqui ela vai ficar muito molinha. Ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ela vai ficar curvando, certo? Mas ela tá bem firme. Eu também já fiz essa peça aqui, já tem, acho que uns 3 anos já, foi antes da pandemia. Mas ela continua firme, continua estruturada, continua perfeita, como nova. Tá? Por quê? Porque eu respeitei a fibra aqui na hora de colocar. Essas laterais aqui, no formato do puxador do caixotinho, mesma coisa. O fundo, como é retangular, então a fibra eu cortei nesse sentido aqui, certo? Deu para vocês entenderem? Então, o caixotinho, fibra nesse lado aqui. Essas laterais, fibra nesse lado aqui. Tudo que eu mostrei para vocês aqui, com a fibra paralela à abertura da caixa, ou a boca da caixa, como eu prefiro chamar para ficar mais didático, certo? E a caixa bismágica? Quem conhece aqui a caixa bismágica? Acho que todos vocês que estão acompanhando já conhecem, mas caso você não conheça, eu vou apresentar aqui agora. A caixa bismágica é uma caixinha que essas medidas aqui, elas foram feitas para comportar uma caixa completa de bis. Né? Ideal para presentear na Páscoa, ideal para presentear no Natal, em qualquer época do ano, né? Quem não gosta de bis? E ela tem essa estrutura. Aqui tem a tampa, eu enchi ela de balinhas para mostrar para vocês, porque eu tô sem o bis, nós comemos o bis, mas eu coloquei balinhas aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho uma caixa com a tampa presa, é quase uma caixa livro. Digamos que ela se assemelha bastante à estrutura da caixa livro, mas com um fechamento diferente. Isso aqui, só alunas do Ateliê Safira, do curso Caixa Bismágica, sabem o segredo. Como eu falei, é quase uma caixa livro, mas não é bem uma caixa livro, né? Tenho ela aqui. A base dela é uma caixa comum, uma caixa normal, certo? Que vai respeitar a mesma regra, fibra sempre paralela à boca, ok? Mas e a tampa? Bom, se na caixa livre eu tenho que colocar a fibra paralela lombada, aqui eu não tenho lombada. Mas eu também tenho que respeitar a fibra, eu tenho que observar. É a mesma questão da caixa... aquela caixa de festa que a Ayla mencionou, que eu esqueci o nome agora, fugiu. Caixa surpresa, né? Você tem que respeitar a abertura da caixa, ok? Então você vai visualizar ela e imaginar de que lado essa tampa ela tenderia a empenar. Se eu não respeitar a fibra do papelão, ela vai fazer isso aqui, ó. Que eu não vou conseguir, que ela é bem durinha. Mas ó, ela vai fazer isso aqui, ó. E aí a minha caixa vai ficar torta. Deixa eu forçar ela aqui um pouquinho pra ficar, pra vocês verem. Ó, tá vendo como ela empenou aqui em cima e aqui embaixo porque eu forcei. Mas depois se eu voltar aqui, ela volta pro lugar. Tá? Aqui eu tô forçando mesmo. Certo? Esse é o posicionamento correto dela. Ela vai ficar com o mesmo fechamento dos dois lados. Então isso significa o quê? Que a fibra dessa peça aqui, que compõe a tampa, ela está nesse sentido. Ela está no longo, a gente chama isso de fibra no longo. Ou seja, ela está assim, ó. Ok? Nesse sentido. Para que ela seja mais rígida desse lado. Para que ela não curve com tanta facilidade, tá?
Agora, só para matar a curiosidade de quem não conhece a caixa Bismágica, o que é, de fato, a caixa, eu já continuo o conteúdo aqui, tá, gente? Que é a caixa de Bismágica. Ela é uma caixa toda feita em cartonagem, papelão, tecido e cola, com uma estrutura super diferenciada que ela permite fazer uma brincadeirinha. Então, vamos supor, eu tenho aqui, ela foi feita com essas medidas para compor o bis, né, pra gente encher ela de bis, mas dá para você fazer para qualquer coisa, de qualquer tamanho. Nos nossos cursos, inclusive, eu ensino você a alterar essas dimensões. Então, vamos supor que eu consumi aqui todas as balinhas, você distribuiu as balinhas, o bis, né, com seus amigos, e a caixa está vazia. Acabou. Aí você pode brincar. Opa, não posso fazer isso. Ó, caixa vazia. Vou mostrar para vocês não acharem que é truque de câmera. A caixa tá vazia, certo? E aí a gente faz uma magiquinha e, de repente, tem bala aqui ainda. Certo? Isso é a caixa bis. E esse é um dos cursos que compõem o nosso combo, que está em promoção até o dia 19 de março, a nossa caixa Bismágica. Além deles, além da caixa Bismágica, do curso completo da Bismágica, onde você vai aprender a fazer essa belezura aqui, ainda tem mais 3 cursos incluídos nesse combo, tá bom? Lá dentro do nosso grupo eu respondo perguntas e coloco mais informações para vocês, mas tá um preço imperdível. Se você não perdia, porque só vai até o dia 19 de março. Depois disso, volta ao preço individual de cada um. Você até consegue comprar o curso, mas separadamente por um valor maior. Então aproveita até o dia 19 e faz essa aquisição de todos eles, porque aí você já vai estar apta com tudo que a gente está falando aqui na live e com tudo que você vai aprender lá dentro do curso e com o suporte do Ateliê Safiri, porque eu vou estar aqui para ajudar você na produção da sua peça, sempre que você tiver uma dúvida. O seu suporte é diretamente comigo, não é com equipe de assistente, não é comigo diretamente, para tirar a sua dúvida. Tenho certeza que você vai ser um cartoneiro de primeira linha, certo? Bom, gente, em relação ao posicionamento da fibra, em relação à peça, ficou claro? Tem alguma pergunta? A parte do gaveteiro eu já mostrei para vocês. Eu espero que tenha ficado claro, porque muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, mas vocês viram que o gaveteiro nada mais é do que uma caixa dentro da outra. Não tem muito segredo em relação a isso. Não sei se vocês já pensaram, coloca aí nos comentários se vocês já pensaram nisso, se vocês já tiveram esse feeling, poxa vida, o gaveteiro nada mais é do que uma caixa dentro da outra, só que com formato diferente, né? Enfim, é o que eu falei pra vocês, se vocês raciocinarem nesse sentido, fibra do papelão sempre paralela à abertura da caixa ou à boca da caixa, vocês nunca mais vão errar, tá? Sabendo que todas as caixas provêm de 3 estruturas básicas e sabendo dessa regrinha, pronto, é só seguir, tá? Aí a pergunta da... Quem que perguntou? Desculpa, esqueci o nome. Se não me engano, é a Paula Brandão e ela também está perguntando na fibra para maleta, se funciona também. A maleta não deixa de ser uma caixa, Ana Paula. É a mesma coisa. Não sei se você acompanhou a nossa live do sábado. Se não acompanhou, a gente entra lá no nosso grupo que a gente vai passar o link da reprise. A maleta, é que eu não tenho nenhuma maleta especificadamente pronta aqui, mas eu vou mostrar para vocês, ó. A maleta, ela é uma variação, ou seja, é uma elaboração da caixa com tampa nivelada, certo? Ela nada mais é do que uma caixa base com essa estrutura aqui dentro, só que ela não é quadrada, ela tem, ou ela é totalmente redonda, né, ou ela tem uma das laterais arredondada e fica só com 2 laterais, certo? Mas ela, basicamente, a estrutura dela é essa daqui, é uma caixa com tampa nivelada, só que ela tem um acabamento aqui atrás que vai segurar a tampa, é que aqui não tá colado, né, não vai fazer o mesmo efeito. Mas a maleta basicamente é isso daqui, certo? Com um formato diferente, mas é a mesma coisa. Princípio é idêntico. O que muda no caso da maleta? Como a maleta ela tem uma das laterais redonda, ela precisa fazer uma curvatura, então ela vai desobedecer a fibra nessa lateral que vai fazer a curvatura. Não tem nenhuma com curva aqui pra mostrar. A caixa bolo que tá lá no armário da cozinha, por favor.
Como eu vou precisar? Aí eu vou trabalhar com a fibra a meu favor, porque aquela lateral arredondada da maleta, ela tem que ter flexibilidade para poder fazer aquela curvatura. Então a fibra dela, ela vai desobedecer essa regra. Ao invés de ficar só, no caso das laterais aqui, das laterais arredondadas, tá? A fibra dela, ao invés de ficar paralela à boca, ela vai ficar perpendicular. Ela vai ficar ao contrário, a fibra vai ficar nesse sentido, para que eu consiga fazer aquela curvatura, entendeu? Ó, aqui a gente tem uma caixa arredondada. Não é uma maleta, mas essa é a minha caixa que eu chamo caixa, uma das peças da linha Cake Cartonagem, desenvolvida aqui na Teresa Safira, que são caixas que lembram bolo, né? Então essa daqui é uma caixa bolo, que eu chamo de bolo da vovó. Ó, é uma caixa redonda, certo? Que imita um bolo. Essa curva aqui, deixa eu mostrar. A maleta, normalmente, ela tem uma lateral. Ela tem uma lateral reta e o restante é curvo, né? Essa curva aqui, para poder fazer essa curva aqui, a fibra tem que estar nesse sentido, contrariando a regra que eu falei para vocês, que tem que ser paralela à boca. Aqui ela vai ser ao contrário, para o papelão ser maleável o suficiente para fazer essa curvatura. Deu para entender? É a única exceção. É a única, bem perguntado, não fala, muito bom você ter falado, mas é a única exceção, são as caixas redondas. Na caixa redonda, que também não deixa de obedecer aquela regrinha das 3 estruturas, né? Essa aqui, por exemplo, é uma caixa com tampa sobreposta, é uma caixa dentro da outra, certo? É uma caixa dentro da outra. É a mesma estrutura da caixa com tampa sobreposta. E a maleta, a mesma estrutura da caixa com tampa nivelada, certo? Porém, eu vou desobedecer a regra da fibra para poder manter aquela curvatura bonita, não ficar toda quebradiça, né? Aquela lateral toda quebradiça, assim. Vamos lá, olha aqui no slide o caderno. Eu fiz uma ilustração aqui, mas eu vou mostrar o caderno físico. Pega um aerô também, amor, por favor. Esse risco verde fluorescente que vocês estão vendo aí no desenho, ele simboliza a fibra do papelão. Seria a mesma coisa que eu usei para simbolizar o palitinho aqui, ó. Tá? Tem a mesma função de ilustrar isso daí para vocês. Obrigada. O que eu preciso saber na hora de construir as minhas capas do caderno? Então, para quem não sabe, na encadernação a gente tem uma estrutura básica da construção da capa, que é a capa, propriamente dita, a partir, né, da frente da capa, a lombada e a capa de trás. Na encadernação, para capa, a regra é fibra sempre paralela à lombada. É a mesma coisa que a caixa livro. Ó, por que se chama caixa livro? Porque ela tem essa estrutura que parece um livro. É como se isso aqui fosse a capa de um livro, de um albinho, alguma coisa do tipo. A lombada é essa parte aqui, a parte central, a parte do meio, certo? E a fibra vai estar disposta nesse sentido, da mesma forma que eu expliquei para vocês. Então, essa daqui é a tampa da minha caixa livro, certo? Lembra que eu falei para vocês que a fibra dela tem que estar disposta nesse sentido aqui? Porque ela vai fechar, eu vou fechar a caixa desse jeito. E eu vou ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, a fibra tem que ficar nesse sentido aqui. Cadê meu palitinho? A fibra tem que ficar nesse sentido aqui, para eu ter mais flexibilidade desse lado e para que aqui na boca ela não fique encurvada desse jeito. Ela fique retinha, certo? No livro, a mesma coisa. Aí é o livro propriamente dito. Por exemplo, essa daqui é uma encadernação que eu ensino em uma das aulas do Ateliê Safira, que é a capa impressão total. Esse bebê aqui que vocês estão vendo é o meu bebê. Essa é uma agenda personalizada com a capa com a foto dele e revestimento em tecido numa estrutura Labradel. A mesma coisa. Capa aqui na frente, lombada aqui do lado. Fibra sempre paralela à lombada, ou seja, nesse sentido aqui. Porque eu vou ficar nesse constante movimento de abre e fecha, constante movimento de abre e fecha, certo? E isso aqui tem que ter essa flexibilidade para não quebrar a fibra do papelão na minha capa. Ela vai ter mais resistência, vai ter um caimento melhor, vai ter uma durabilidade maior, certo? Então, na encadernação, fibra
da capa, da contracapa, da lombada, sempre paralela à lombada da estrutura do seu caderno, certo? No airô, não é diferente. Mesma coisa. Qual que é a diferença do airô? A diferença do airô é que eu não tenho lombada. Eu não tenho papelão na lombada, mas eu tenho o dorso do meu caderno. Eu tenho o airô. A abertura é aqui. A lombada seria sempre o contrário da abertura, certo? Na encadernação a gente chama de cabeça, pé, lombada, corte ou abertura, capa, capa da frente, capa de trás, certo? Então aqui no airô, a mesma coisa. Para o caderno não ficar desbeiçado assim, ó, desse jeito, como eu tô forçando aqui, para ele ficar bem retinho, fibra sempre nesse sentido aqui, ok? Ficou claro? Isso independente da estrutura. Eu mostrei para você uma Labradel, mostrei um airô. Essa daqui é uma capa inteira, uma encadernação plena, com tecido, certo? Mesma coisa, fibra paralela lombada. A estrutura, a regra não muda, independente do estilo de encadernação que você está utilizando. Esse aqui, por exemplo, é um long stitch buttonhole. Também, lombada tá aqui, a diferença é que a lombada tem uma janelinha, tem uma abertura. Fibra sempre nesse sentido aqui, sentido paralelo à lombada, ok? Então, na encadernação, é assim que funciona. Ficou claro? Com esse slide aí da encadernação, eu encerro o conteúdo dessa live, que foi passar, eu espero ter esclarecido. Eu procurei usar ilustração, usar slide, usar o materialzinho com a fibra, que eu já não sei onde tá, sumiu. O materialzinho com os palitinhos para exemplificar, para ilustrar isso para vocês de uma maneira mais macro, vamos dizer assim, porque é algo que vocês precisam realmente dominar para vocês conseguirem construir uma peça de qualidade. E mais do que isso, Vanessa, mas eu não corto as peças, eu trabalho com kits, eu compro o kit pronto e eu faço com kits. Mas você tem condições de avaliar se aquele kit que você comprou, que você mandou cortar, se aquela pessoa que cortou, que você mandou cortar, ela cortou a sua caixa com as peças, com a fibra no sentido certo? Você tem que saber fazer isso. Uma pessoa que produz, você tem que saber, você tem que ter esse conhecimento. Senão você acaba, que nem eu falei na aula passada, só reproduzindo a peça dos outros, reproduzindo o trabalho dos outros. E se não tiver esse conhecimento, é pior, porque você vai reproduzir a peça dos outros e reproduzir errado. Reproduzir o erro dos outros, o que é pior ainda. Então, tenham essa base de conhecimento, não se esqueçam. Se ficou alguma dúvida, aproveita que a gente está com esse canal aberto, com esse grupo temporário para esclarecer dúvidas. Talvez a gente ainda vai ter mais uma live, eu estou pensando em fazer uma live para falar sobre corte, tá? Sobre corte do papelão. Então, quem tem dificuldade de cortar o papelão, eu costumo falar que eu sou a louca do papelão, porque eu gosto de cortar papelão. A maioria das pessoas não gosta, mas eu gosto. Eu adoro projetar minha peça do zero. Eu gosto de cortar, é claro que eu mando cortar também as minhas peças quando eu tô com um volume maior, mas normalmente as quantidades menores eu gosto de eu mesma fazer, quando o tempo dá, enfim. Ana Paula está perguntando aqui, quando cortamos a caixa de meio corte, que levanta as laterais? E Entendi. A Fabi falou o seguinte, que ela adora cortar também, que tudo que é meu, ela corta. Tudo que é dela, né? Tudo que é dela, ela corta. Eu sou dessas também, Fabi. Entendi, Ana. Verdade. No nosso workshop gratuito da Caixa Bis Gavetinha, eu ensino a fazer um método de corte, porque isso era tema da nossa próxima aula, da nossa próxima live que eu estava falando aqui para vocês, que é as maneiras diferentes de se cortar o papelão, né? Lá eu ensino uma estrutura onde a caixa, ao invés da gente montar as peças, por exemplo, eu tenho aqui para montar uma caixa um fundo, depois eu tenho a lateral que eu vou colar aqui do lado, certo? Aí eu tenho as outras 4 laterais. Não vai dar para eu segurar tudo numa mão só aqui, mas é basicamente isso. Uma lateral aqui, a outra aqui e a outra aqui, certo? Nessa metodologia que eu ensino no workshop da Caixa Bis Mágica, é uma metodologia mais rápida para você construir a caixa. Aí como é que eu faço? Eu pego um papelão inteiro, eu desenho a caixa com todas as laterais, uma do lado da outra, né? Nas suas respectivas posições aqui, assim, uma do lado da outra. E eu corto o papelão inteirinho desse jeito e faço um vinco, que é a famosa caixa vinco, caixa vincada.
E ao invés de fazer esse corte lateral, eu viro ela. Isso agiliza o trabalho, dependendo da peça que você for fazer, é bacana, outras nem tanto. Peças grandes, eu não gosto de usar esse método da caixa vincada. Peças pequenas, como a caixa bis, que normalmente você faz em produção maior, ou uma caixinha menorzinha, aí sim eu costumo fazer com essa caixa vincada, mas não todas, né? Só que quando eu faço essa técnica, eu desrespeito a fibra. Ora, se eu peguei uma peça de papelão inteira e eu desenhei ela nesse sentido, e aí eu vou vincar ela para ela dobrar desse lado aqui e dobrar desse lado aqui, uma das laterais vai ficar com a fibra no sentido contrário, certo? Certo. Então isso é algo que você vai ter que ponderar. Na caixa bis, eu não tenho a gavetinha aqui para mostrar agora pronta, mas vamos exemplificar com a caixa bis mágica. Na caixa bis, eu tenho essa estrutura aqui, né, da caixa. O ideal é que você deixe, já que eu vou ter que desobedecer em 2 dos 4 lados essa fibra, olha que legal, o Ronaldo me deu aqui uma caixa vazia de bis. Eu acho que ele comeu todo o bis. Para eu mostrar aqui o exemplo, eu vou desmontar aqui para mostrar para vocês. Basicamente é isso que eu faço. Eu desenho o papelão. Acho que vocês já sabem, né? Vocês já participaram. Mas caso tenha alguém aqui que não conhece ainda o nosso workshop gratuito da Caixa Bis Gavetinha, tá perdendo tempo, hein? Entre em contato aí pra eu te passar o link. É gratuito, por enquanto. Então, a gente desenha numa peça única e depois a gente dobra. Aí, tem uma caneta aí? Tem uma caneta, um lápis? Aqui. Faz de conta que a fibra, eu vou riscar aqui pra vocês, tá toda nesse sentido aqui. Ó, eu fiz os riscos com a caneta. Isso aqui, o risco de caneta são as fibras. Só que se eu dobrar, essa aqui vai estar no sentido correto. Essa lateral maior vai estar no sentido correto, certo? Vai ficar mais firmezinha aqui. Porém, esse lado pequenininho, a fibra vai estar ao contrário. Só que olha só, nesse formato de caixa, essa lateral, ela é pequena. As chances dela empenar são mínimas. As chances dessa lateral maior empenar são maiores. Então, se você for fazer desse jeito, se a sua caixa tiver um formato retangular, procura desenhar ela de forma que a fibra fique paralela à boca na lateral maior, já que você vai ter que desobedecer uma delas aqui do lado, certo? Agora, se a caixa for quadradinha, com as mesmas medidas, aí entrega para Deus. Ou repensa se é melhor eu fazer essa estrutura virada, né, de caixa vincada, ou se realmente é cortar as laterais separadas e fazer o revestimento no método convencional, certo? A gente, como eu falei para vocês, nós estamos com essa promoção do combo, são 4 cursos do Ateliê Safira em um único combo. Cada um deles tem um valor específico, que agora já não está mais aqui, mas a soma deles, em separado, daria R$ 611. Nós estamos fazendo esse combo promocional até o dia 19 de março por R$ 450 à vista ou 12 parcelinhas de R$ 43,84. Com esse valor, até o dia 19 de março, você adquire os 4 cursos de cartonagem do Ateliê Safira. Vão estar englobados aí nesse combo, certo? E você vai ter acesso à nossa comunidade do Ateliê Safira, onde a gente conversa, onde a gente troca ideias, onde a gente se ajuda, e você vai ter acesso ao suporte do Ateliê Safira, que é algo que eu tenho bastante orgulho. Se é uma coisa que eu faço questão, é de pegar na mão dos meus alunos e ajudar eles a desenvolver a independência criativa, a desenvolver a capacidade de produzir as suas próprias peças. Então, eu tô aqui para fazer esse atendimento direto com os meus alunos. Então, entrando para esse combo, além de ter a oportunidade de pagar um valor bem mais reduzido do que o valor que ele realmente tem, você ainda vai ter a oportunidade de estar participando dessa família com a gente, que é tudo de bom, gente, é muito bacana. A gente tem uma comunidade muito legal, sempre se ajudando, sempre trocando ideias, sempre com muita coisa positiva. Então, eu convido vocês a participarem e aproveitarem isso até o dia 19 de março. Isso também a gente vai dar mais informações lá dentro do nosso grupo temporário no WhatsApp. Esse material que eu mostrei para vocês, com toda essa explicação, eu vou postar lá no grupo
temporário do WhatsApp, e também vou responder dúvidas. Se for surgindo mais alguma questão, vocês podem colocar lá que eu vou respondendo. Se for necessário fazer um videozinho explicando, eu também faço, não tem problema nenhum. A gente tá aqui para isso, tá bom? Nesse link que eu vou deixar aí para vocês também, que é o da nossa página desse combo promocional, tem o reloginho ali, ó, contando. Por enquanto a gente só tem 8 dias, 4 horas, 35 minutos e 4 segundos para você aproveitar essa promoção. Depois disso, só pelo valor individual, tá bom? Sem desconto, ok? E aí nesse link você vai encontrar toda a descrição, tem alguns vídeos explicativos de como que funciona. Dá para rodar aqui? Tem problema se eu rodar esse videozinho rápido? Se você ama cartonagem como eu e tem vontade de aprender peças novas, criativas e diferenciadas, então você vai amar o novo curso da Ateliê Safira, Cubos Criativos. O curso Cubos Criativos foi desenvolvido para aprimorar e desafiar as suas habilidades na cartonagem, mesmo que você ache que não tem habilidade nenhuma. Nesse curso você vai aprender 2 peças super criativas que foram adaptadas para a cartonagem. Eu sou Vanessa Lacerda, instrutora do curso, e vou te acompanhar em cada etapa. A caixa Tetris, além de linda, traz uma proposta lúdica, criativa e nostálgica, reproduzindo todas as formas do jogo Tetris. É entretenimento garantido para as crianças e para os adultos também. Já a caixa Cubos Secretos possui um sistema de abertura que vai surpreender quem estiver manuseando ela. Com certeza é a caixa que surpreende mais do que o próprio conteúdo. Aqui no Ateliê Safira, a gente trabalha o conceito de independência criativa. Nós focamos nos nossos ensinamentos em ajudar você a desenvolver os seus próprios projetos, sem depender de medidas prontas e de kits já cortados. Por isso, nós dedicamos um módulo inteirinho só para falar dos cálculos de medidas e do projeto que você vai idealizar. E claro, para facilitar a sua vida e poupar o tempo do artesão, que a gente sabe que é ouro, você vai receber de bônus uma planilha automática que vai te ajudar a fazer a transição de medidas de acordo com o tamanho do projeto que você quer construir. E também a espessura do papelão que você estiver utilizando. Tudo isso de forma automática. Você vai apenas fornecer para a planilha qual o tamanho do projeto que você deseja e qual a espessura do papelão que você está utilizando, e ela vai te dar todas as medidas automaticamente. Todas as nossas aulas são gravadas em alta qualidade e divididas em módulos, por etapas, para facilitar a compreensão. Nossa didática é clara e objetiva, focada no seu real aprendizado. E você vai poder contar com o nosso suporte pessoal e dedicado, entrando em contato diretamente comigo para tirar todas as suas dúvidas através dos nossos canais de atendimento, na própria plataforma, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Se você nunca fez cartonagem na vida, fica tranquilo. O nosso foco é garantir um real aprendizado, dando total apoio na execução do seu projeto. Comece hoje mesmo a praticar a cartonagem fora da caixa e a desenvolver a sua independência criativa. Venha para o Ateliê Safira, venha para o curso Cubos Criativos. Tem até uma explicação da fibra aqui embaixo, novamente, para vocês darem uma revisada, que é um trecho de uma aula que eu dei, que eu dou, né, em um dos meus cursos, explicando exatamente isso que eu expliquei aqui para vocês, tá bom? Gente, quero agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quero dar uma reforçada aqui para vocês conhecerem a Hurley, quem não conhece ainda, o site da Hurley. O link eu vou deixar no grupo para vocês também, loja hurleyformatos.com.br, para vocês adquirirem os formatos nas mais diversas gramaturas e qualidades de papel que eles têm lá, variedades, né? E também o blog da Hurley, que é muito bacana, além do assunto da fibra, que eles têm uma matéria específica para isso, tem várias outras relacionadas ao papelão, vocês vão gostar bastante, tenho certeza. E vou deixar aqui também o meu contato, meu WhatsApp é esse, 988881673, no Instagram, @ateliêsafira, _Vanessa Lacerda, mas se você pôr @ateliêsafira já aparece a gente lá. E se você dá uma checada aí agora, dá uma olhadinha no rodapé aqui do vídeo, você tá inscrito? Já tá inscrita? Se não tiver, se inscreve no canal, porque nós vamos ter muitos conteúdos muito bacana aqui para vocês, para agregar conhecimento, e é uma força que você dá pra gente em troca, né, de toda essa trabalheira que dá a gente montar esse material, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, que Deus os abençoe, que seja proveitoso da melhor forma possível, tá bom? E eu vejo vocês na próxima.
O nosso intuito é fazer mais uma live ainda falando sobre corte do papelão. Então, você tem dúvida de corte redondo? Como fazer o corte redondo manual? Esse corte que eu mostrei aqui da caixa bis, né? Como que a gente faz esse corte da caixa vincada? Técnicas para fazer o corte mais rápido e com melhor qualidade. Se você corta o papelão e você fica mal alinhado, fica torto. Se você tem qualquer dificuldade desse tipo, vem com a gente na próxima live. Isso é, se vocês quiserem esse conteúdo, né, tem que deixar um comentário aí pra gente, tem que dar o like no vídeo pra gente se estimular a fazer outros conteúdos pra vocês, ok? Esse vai ser o tema da nossa próxima live, se o pessoal aí gostar do tema, tá bom? Gente, obrigada, muito obrigada pela presença de todo mundo que esteve aqui. Eu não acompanhei o chat ao vivo, mas eu sei que a Tânia tava aí, a Ana tava aí, a Fabi tava aí, a Silvia, a Dagmar, beijos, Fabi. A Fabi, beijo para todas vocês. Quem não pôde assistir ao vivo, deixa o meu beijo também, de coração aqui para vocês também. Fiquem todas com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.